O contra-ataque dos ucranianos começou, segundo fontes da própria mídia ucraniana e também da mídia russa. Claro que a proporção é um pouco diferente, depende da fonte que você olha, mas ataques em Lugansk, inclusive com equipamentos da OTAN, Storm Shadow, e também nos flancos de Bakhmut, confirmados pelo Prigozhin e pelo Ministério da Defesa da Rússia, e o pior de tudo, ataque em Bryansk. Bryansk é um território que toda a comunidade internacional reconhece como sendo da Rússia. 2 aeronaves confirmadas com a possibilidade de 4 terem sido derrubados nesse final de semana. Isso vai dar problema. Notícias importantes também relacionadas às eleições na Turquia, que vão opor o Erdogan, que está há 20 anos aproximadamente na presidência do país, contra o seu opositor totalmente pró-Ocidente, no momento em que a Turquia tem graves crises sociais e políticas, principalmente por conta da inflação, e também tudo o que aconteceu devido ao recente terremoto que ocorreu tanto na Síria quanto na Turquia. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não me segue no Instagram, @prof_Ricardo Marcílio, me segue lá. E caso você queira ter acesso ao curso mais completo de Geografia, Geopolítica e Atualidades da internet brasileira, pelo preço mais competitivo, pessoal, menos de 70 centavos por dia, você tem acesso a conteúdos como, por exemplo, crise no Sudão, resumos mensais, o problema de Israel, cara, tudo que você possa imaginar, tanto de geopolítica do Brasil como do mundo, tá na plataforma, com semanalmente novas aulas sendo incluídas e mensalmente também resumos mensais. Fora todo o conteúdo, pessoal, de geografia que tem disponível ali, inclusive com lista de exercícios. Tamo junto? Então, ó, link na descrição. Pessoal, bora lá que o vídeo hoje tá bem agitado, inclusive bastante perigoso, né? É fato que o contra-ataque dos ucranianos começou, a gente não sabe ainda, claro, quais são as proporções desse contra-ataque. Já começou com tudo, começou aos poucos, avançou mais, todas as posições vão ser avançadas agora? Pessoal, ninguém sabe, tá? Talvez a inteligência ucraniana e com certeza a inteligência americana saiba, né? Mas assim, pra gente civil, né, pessoas comuns, entre aspas, essas informações vão sendo divulgadas aos poucos. Mas fato é que, por exemplo, nas posições em Lugansk, a gente já teve ataques, inclusive confirmados pela própria Rússia, ataques que foram feitos inclusive com caças, que a Rússia fala que já foram abatidos, mas olha que informação importante, utilizaram o Storm Shadow. O Storm Shadow, que é o míssil que eu falei para vocês, né, pessoal? Que ele é um míssil de fabricação britânica e francesa e que foi cedido pelo Reino Unido para ser utilizado pela Ucrânia. A Ucrânia prometeu, segundo a Rússia e a própria Ucrânia, né, que não utilizaria isso em área de civis. Mas, segundo denúncias da própria Rússia, foram abatidos pontos próximos de áreas de civis, inclusive pontos industriais, que causaram incêndios, áreas ali de civis, tá, essas coisas. Lembrando que o próprio Ministério da Defesa da Rússia considera que fornecer um míssil que hoje tem capacidade de pegar não só nos territórios que foram invadidos pela Rússia, mas também na Rússia, que todo mundo reconhece como Rússia internacional, e inclusive em Belarus. Pessoal, vou até colocar para vocês aí, né, qual que é o raio de alcance do Storm Shadow. Isso representa uma violação nunca antes feita contra a Rússia, pelo menos não desde o início dos conflitos. O Ministério da Defesa garantiu que respostas duras virão contra o Storm Shadow e contra quem forneceu esse Storm Shadow, ou seja, o Reino Unido. Lembrando que o Reino Unido é da OTAN e qualquer tipo de ataque contra o Reino Unido poderia convocar o artigo 5º da Constituição da OTAN e teríamos uma guerra direta entre OTAN e Rússia, se é que essa guerra já não está acontecendo, né? Mas enfim, e além de Lugansk, a gente teve avanços sensíveis também em Bakhmut. E galera, de novo, tá? Eu tô pegando os dois lados da informação. Tanto por parte da Ucrânia, quanto parte do Prigozhin, quanto parte da própria Rússia também. A Rússia admite que a Ucrânia vem tendo avanços nos flancos de Bakhmut. Só que aí a interpretação é diferente. A Ucrânia trata isso como uma vitória. O próprio Ministério da Defesa da Rússia garantiu que, na verdade, está tendo um recuo e um reagrupamento das tropas. E o Prigozhin alega que os soldados russos eles estão fugindo. Inclusive, ele falou que, apesar de ter poucas munições, cerca de 10 a 15% do que ele precisa, ele foi obrigado a utilizar as suas munições para atacar soldados russos, desertores russos. Segundo palavras, de novo, do Prigozhin, tá? O Prigozhin, galera, eu não sei se dá pra escrever muito o que ele fala, né? Ele fala de uma coisa, outro dia fala outra, compartilha informações com pesquisa eleitoral, falando quem tá mais popular, se ele é o Putin.
Meio estranho, tá? Mas ele, inclusive, mandou uma carta, publicou uma carta, pedindo pro Shoigu. Galera, pô, grande liderança, né, militar hoje da Rússia, pedindo para que ele faça uma visita oficial às posições em Bakhmut para saber o que está acontecendo. Porque, segundo ele, hoje, o que o Ministério da Defesa da Rússia fala é descolado da realidade do que acontece, tanto em Bakhmut como também nas proximidades. Então é fato que o contra-ataque ele está começando. A Rússia garante que está tudo sob total defesa, sob total controle, e que por mais que a Ucrânia, sim, tenha avançado em algumas posições, foi um recuo estratégico dos russos. Mas para piorar ainda mais a situação, a gente teve uma informação recente, cara. E como é recente, né? As fontes oficiais aí mais conhecidas tal não retrataram com grandes detalhes, mas aparentemente o que vem acontecendo é que nas posições em Briansk, que todo mundo reconhece como território que pertence oficialmente à Rússia, não é território conquistado, não é território invadido, a gente teve 2 aeronaves confirmadas já, que é o helicóptero, pessoal, M8 e o caça Su-34, com a possibilidade de serem 4, inclusive, que foram derrubados. Aí, novamente, né, professor, mas e aí? Foram sabotadores ucranianos? Foram sabotadores russos? Foi um ataque de bandeira falsa? Por enquanto, pelas denúncias que a gente vem tendo, pessoal, de canais oficiais do Ministério da Defesa da Rússia, isso trata de um possível ataque. E um ataque utilizando sistemas, pessoal, de defesa antimísseis, penso eu, tá, por ter essa capacidade, muito possivelmente um Patriot. Por exemplo, o Storm Shadow, por exemplo, do Reino Unido, a Rússia alega que não vê com tantos problemas assim, porque ele é um míssil utilizado em caças. E a Rússia fala que na questão dos caças aeronaves, a Rússia praticamente aniquilou todo o sistema de caças dos ucranianos. Então eles teriam menos ataque. Mas agora, segundo palavras da Rússia, tá? Mas agora, quando a gente pega, por exemplo, o sistema de defesa antimísseis, que claro, também pode ser utilizado para ataques, como o Patriot, isso pode ter acontecido. Vocês entendem a proporção, galera? O Ocidente, porque lembrando, né, Estados Unidos, o Reino Unido, garantem, ou pelo menos pediram para a Ucrânia garantir, que esses ataques não aconteceriam em território que pertencia à Rússia, somente aos territórios que foram invadidos à Rússia. E eu já acho que seria problemático, porque a visão é bem antagônica, né? A Crimeia é Rússia ou é Ucrânia? Depende para quem você perguntar. As outras regiões, Zaporizhia, Lugansk, Donetsk, Kherson, e aí, é Ucrânia ou é Rússia? Depende para você perguntar, tá? Aparentemente, o Ocidente autorizou a atacar essas posições. Mas agora, Briansk, que todo mundo sabe que pertence à Rússia, isso vai ter uma resposta muito forte dos russos. E em canais, em mídia, comunicação da própria Rússia, já vem se comentando em uma possível retaliação nuclear. A gente tem, por exemplo, o Dugin, galera, que muita gente fala, né? Que é o grande ideólogo do Putin. Ele colocou, eu particularmente discordo, tá? Acho ele mais radical que o Putin. Mas ele colocou, por exemplo, nos seus canais de comunicação, que para a Rússia vencer, vai ter que realizar questões nucleares, testes nucleares. O Ocidente vai ter que perceber que a Rússia é uma potência nuclear. Prevejo grandes problemas nesse sábado e nesse domingo, tá? Infelizmente. E para finalizar, pessoal, nosso vídeo, notícias importantes acerca da Turquia, tá? A Turquia vai participar hoje de um processo eleitoral, hoje, na verdade, domingo, né? Tô gravando o vídeo sábado, domingo, de um processo eleitoral. Lembrando, pessoal, que desde a última reforma constitucional do final dos anos 2010, a gente teve uma elevação muito grande no poder do que significa um presidente, né? Saiu o modelo parlamentarista, hoje o presidente é tanto chefe de Estado como chefe de governo, e tem muito mais autonomia para fazer indicações de governadores locais, né? Então, a autonomia, a autoridade de um presidente aumentou demais. Isso, claro, pessoal, visto pelo Erdogan como uma grande vitória, mas que agora pode ser uma derrota, vai, para os seus partidários. Porque pelas pesquisas eleitorais, a gente tem uma disputa muito, assim, acirrada. Depende do canal, um tá na frente ou tá no outro, né? O Erdogan, pessoal, aproximadamente com 50% dos votos, e a gente tem o Kılıçdaroğlu com também mais ou menos 50%, tá? Se a gente considerar só Erdogan e só o opositor. Existem 2 outros candidatos que somam aí, galera, 2, 3, 4%, mas que no máximo vão conseguir fazer a eleição para o segundo turno. Possivelmente vai ficar entre o Erdogan e esse opositor. E por que eu falo que é uma questão sensível? Porque a Turquia ela é muito importante, né? Eu tô falando de um país, pessoal, com mais de 80 milhões de habitantes, o país que é o segundo maior exército da OTAN, a gente esquece, pessoal, mas a Turquia é membro da OTAN, a Turquia é um estado quase que tampão entre Oriente Médio e Europa, então muito da política migratória, da entrada de refugiados, da entrada de imigrantes tal, que vem do Oriente Médio e vai pela Europa,
passa por um controle da Turquia. A Turquia, ela controla o acesso do Mar Negro ao Mar Mediterrâneo, Estreito de Bósforo e Dardanelos. A Turquia é muito estratégica, geopoliticamente falando. E convenhamos, pessoal, que é o único país que conseguiu fazer algum tipo de acordo, meio que, mesmo que não esteja sendo muito respeitado, o acordo de grãos entre Rússia e Ucrânia, né? Quem mediou foram os turcos. Então, nesse momento, a Turquia ela está sendo vista pela comunidade internacional como uma eleição extremamente importante, tá? Só que a gente tem, por exemplo, o Erdogan hoje, cada vez mais se voltando em direção à Rússia, galera. É fato, tá? Comprando sistema de defesa, se aproximando, tal. E a gente tem o opositor já se declarando que as relações com o Kremlin serão afastadas com uma possível relação maior com o Ocidente, com a OTAN. E aí, claro, a Turquia, pelo próprio ministro das Relações Exteriores, está garantindo, pessoal, que os Estados Unidos estão querendo fazer uma revolução colorida na Turquia. Inclusive garantindo, galera, que propagandas, etc., tal, financiamento em plataformas, em redes sociais, já estão sendo feitas pelos Estados Unidos, para que ganhe o opositor, que em tese é mais pró-Ocidente, tá? Lembrando que a Turquia, nesse momento também, está comprando uma possível aliança com os novos aliados do Oriente Médio. O Oriente Médio hoje está se aproximando. Pô, galera, recente acordo entre a Arábia Saudita, a Síria voltou a ser aceita na Liga Árabe. A Turquia, por exemplo, vai fazer uma reunião, galera, quadripartite, com o Irã, com a Síria, com a Rússia e com a própria Turquia, para restabelecer relações mais próximas entre Turquia e Síria. Lembrando que Bashar al-Assad e Erdogan não se dão muito bem, mas pior ainda, na Síria, tem uma concentração de curdos no norte do país, que a Turquia já falou que queria invadir para eliminar os curdos da região, percebe? Então a Turquia ela é muito estratégica. E eu diria que até para a guerra da Ucrânia, essa eleição vai ser super importante. Depende de quem ganhar. A gente vai ter um aliado mais pró-Rússia, Erdogan, apesar de ser membro da OTAN. Depende de quem ganhar. A gente vai ter um aliado do Ocidente, que é o Kılıçdaroğlu, embora, né? E aí, muito possivelmente, aí seja membro da OTAN, com apoio mais significativo dos turcos à Ucrânia nesse conflito. Beleza, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos? Então, se vocês curtiram o vídeo, ó, já deixa seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.